Olá, pessoal, tudo bem? Bom, quero um vídeo aqui hoje, que eu escutei uma frase esses dias, que foi, para aprender inglês a gente precisa ir para o bar. Você precisa ir para o bar, você não tem que ficar estudando teoria. Ok, justo. Agora, por que que a gente tem que ir para o bar? Por que que eu tenho que praticar a língua em si? Eu vou dar uma pequena possibilidade de resposta aqui, tá? Existem várias teorias para explicar como as pessoas aprendem uma segunda língua. Várias, várias. Nós não temos uma resposta. É por isso que não tem melhor método, porque nós não temos ainda uma teoria que explique como nós aprendemos uma língua, a primeira e também a segunda. Nós temos hipóteses, ok? Então, nós temos várias perspectivas que a gente pode adotar. Eu gosto muito da Skill Acquisition Theory, que vê a aquisição de uma segunda língua, do aprender inglês, por exemplo, como um processo que vai de conhecimento declarativo, vai para um processo de procedimentalização e depois vai para um processo de automatização. Vou fazer um resumão aqui, tá, gente? Essa hipótese, ela propõe o seguinte: nós começamos um aprendizado por um conhecimento declarativo. O que que é isso? A gente vai lá para aprender a dirigir e alguém fala para a gente os processos, fala, né? Você vai entrar no carro, você vai se sentar. Olha ali, são 3 pedais, hein? Tá vendo como é que eu consigo verbalizar tudo isso? Essa habilidade? E aí você tem uma embreagem, aí você vai pisar na embreagem, depois pezinho no freio, não sei o quê. Você vai soltar a embreagem devagarinho, vai apertando o acelerador, que é aquele pedal ali da direita, e o carro vai começar a andar. Olha como é que alguém explicou para a gente o processo primeiro. Isso aqui, conhecimento declarativo. Podemos verbalizar. O que que vai acontecer depois? Um processo de procedimentalização. Agora nós vamos efetivamente dirigir esse carro. Vai lá. Tenta aí, vai. Aí a pessoa vai, engasgou, apagou o carro. Tenta de novo, abaixa. E ela vai tentando, repetindo, fazendo o quê? Um processo de prática, que isso é importante também para essa teoria. E ela vai começar a procedimentalizar aquilo, ou seja, eu vou começar a conseguir jogar o carro para frente, botar ele para andar, certo? Com a prática, a repetição, a repetição, a repetição, o que que vai acontecer? Esse processo vai se automatizar. Até quando a gente chega naquele momento que a gente já nem pensa mais. Aquele conhecimento parece que já ficou implícito, né? Ele já entrou aqui, a gente só bota, senta no carro e vai embora. Existe uma teoria que aplica essa ideia, ela é baseada num modelo mental chamado ACT, de um psicólogo, cientista, vou colocar as referências aí embaixo. Então, a ideia é que nós aprendemos inglês da mesma maneira. Tudo começa com conhecimento declarativo. O que que é isso? Student, te mostrar aqui, ó, como é que a gente fala inglês, o que que a gente fez no último fim de semana. Olha aqui como é que a gente marca os verbos com ED. Olha só, tá vendo? Work vira worked. Olha eu explicando para você como é que funciona a coisa. Percebeu? Tem alguns verbos que são irregulares, ó. Tá vendo aqui? Eles vão mudar. Então, go não fica go, fica I went, eu fui. Tá vendo? Percebeu? Isso é um momento de instrução. O momento que eu explico para a pessoa como funciona. Eu verbalizo. Aí, o que que vai acontecer? Ótimo, student. Agora vamos lá. Você vai me contar o que que você fez no fim de semana. E aí ele vai tentar. E vai tentar, e vai errar, e vai esquecer, porque é um fenômeno extremamente comum esquecer de marcar os verbos no passado em inglês. Talvez seja uma das coisas mais comuns para gente que aprende no inglês, né? Mas aí volta, erra, tem feedback. Feedback, que é um dos pilares da aprendizagem, né? A aprendizagem tem 4 pilares, gente. Atenção, você tem que estar focado naquilo que você está fazendo, né? Feedback, consolidação, ok? Então, eu falei 4, né? Eu esqueci qual que é o outro. Atenção. Engajamento ativo. Engajamento ativo. Tem que estar engajado, tem que estar. Vou aqui ouvir inglês enquanto eu estou dormindo. Não. Você tem que botar a mão na massa, você tem que se engajar no processo. Feedback, alguém tem que falar, corrigir seu curso. I go to the beach yesterday.
Você quer dizer I went, né? I went to the beach. I went to the beach. Alguém tem que corrigir o seu curso, essa é a parte de feedback. Depois você tem a consolidação, que é a prática, né? Lembrei de todos? Lembrei. Atenção, engajamento ativo, feedback, consolidação. Beleza. Então, pela prática, ou seja, a prática de você tentar me contar o que você fez no fim de semana em inglês, nós estamos na parte de que? Procedimentalização, que é o uso dessa teoria que eu te expliquei, que eu verbalizei, certo? E aí, com o processo de prática, de repetição, vai se acontecer o quê? O processo de automatização. É quando você começa a falar o idioma com mais... Não precisa ficar parando para lembrar, aquilo vem mais naturalmente. É um processo. Eu acho essa teoria bem interessante. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas querem pular a primeira fase. Né? O que ela quer? Não, vamos aprender gramática, não. Vamos aprender direto com input. Vou só ler aqui, vou eu mesma perceber todos os padrões. E ó, vou aprender inglês. O que tem de acontecer com essas pessoas que pulam o processo de apresentação da língua, de uma regra, de uma coisa, é que elas desenvolvem, e isso a gente tem pesquisa, tá? Que estuda isso, viu, pessoal? Aqui eu estou usando com vocês a ciência da aprendizagem de segunda língua, Second Language Acquisitions. É uma coisa que eu não vejo o youtuber, o influencer do inglês falar. Nós temos uma ciência acadêmica desde os anos 50, 70, 60, 70, que estuda cientificamente como o ser humano aprende. Eu estou aqui, ó, com uma página aberta aqui de um journal, ó. Questão de memória de priming no Second Language Acquisition. A gente tem que falar disso, porque eu não vejo a galera do YouTube falar disso, ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, nós temos estudos, ok? Então, o que acontece? Você pula essa parte da explicação, eu não quero gramática, não quero gramática, o que acontece? A parte da instrução, né, que a gente chama, e vou direto para a procedimentação. Eu já quero começar, eu já quero começar. O que acontece? A pessoa tende a desenvolver o inglês que não tem muita precisão gramatical, por exemplo. Ele fala eu vou quando ele quis dizer eu fui. Entende? Então nós temos que ir para o bar, sim. O que é o ir para o bar? O ir para o bar seria esse processo de procedimentalização. Vamos falar, vamos praticar, vamos treinar, vamos colocar aquilo para jogo. Mas eu precisei conhecer aquilo antes. Ok? Então, a instrução na aprendizagem de segunda língua, gente, ela tem valor, tá? Não estou falando aqui para ficar estudando gramática, teoria, não. Vocês viram aqui como é que o negócio é short and sweet? Olha aqui, Student, tá vendo esse CD aqui? Eu adianto o seu processo, eu vou lá e te mostro. Olha aqui, tá vendo esse negócio de gonna aqui? Isso aqui é para você falar para mim o que que você vai fazer. Tá vendo aqui? I am going to. Acabou. Não fiquei fazendo exercício 1 hora de gona, de não sei o quê, não fiquei. Mas eu dei a instrução. Eu fiz essa primeira etapa do conhecimento declarativo, digamos assim. Ok? Então, o vamos para o bar, às vezes, ele quer pular essa primeira parte. E, gente, de novo, temos estudos em meta-análise. Sabe o que é meta-análise? Você pega um monte de estudos sobre um tema para você ver aonde que é a evidência, o que ela está mostrando, qual o caminho que ela está indicando. Instrução funciona. Essa história de aprender inglês assim só ouvindo, tá lendo, e naquele negócio vai entrar na nossa cabeça, não tem evidência disso não. Muito pelo contrário, a evidência está jogando para o lado da instrução. Então, o que eu quero dizer? Não pulem essa etapa, ok? Da explicação mesmo, de alguém ensinar para você como é que a coisa funciona. Essa questão do aprender muito soltamente, né, sem engajamento, só pelo input, pessoal, o que a pesquisa na área de ciência cognitiva tem demonstrado é o oposto. Tem que ficar engajado, tem que engajar no processo, tem uma energia cognitiva a ser gasta aí, ok? Essa questão do acho que sei, na hora que a gente vai para o vamos ver, ih, caramba, ok? Então, eu queria colocar essa reflexão aqui para vocês do vamos para o bar, mas também não vamos
coisa do iOS, até concordando comigo aqui, ó, o iOS. Eu tenho que desligar esse negócio. Vamos para o bar, mas sem esquecer a primeira etapa. E o processo de automatização, aquele processo em que você vai falar inglês com mais fluência, com mais, né, tranquilidade, com mais flow, vai vir com o tempo, a prática, que é o processo mais longo. É aqui que a galera tende a desistir. Porque para chegar na automatização, isso toma tempo, né? E aí o pessoal começa a perceber que vai precisar aí de prática, que é uma coisa que não tem linha de chegada. É você tem que ficar em contato com a língua, falando, escutando, lendo, né? Por bastante tempo, o máximo de tempo que você puder. E você, para você poder chegar nessa automatização. Ok? Então fica aqui para mim o tal a minha reflexão sobre eu tenho que aprender inglês, eu tenho que ir para o bar. E aí, vou colocar as referências aí embaixo. Se você gostou do vídeo, está aprendendo inglês? Já tentou fazer isso, pular essa etapa? Não, não quero que ninguém me explique nada, não. Eu mesmo aqui, vou chegar aqui, vou, vou aprender sozinho. Fala aí para mim, fala como é que está o processo de aprendizagem de vocês. E vamos usar esse canal para a gente, ó, verticalizar essa discussão sobre a aprendizagem de línguas, tá bom? Gostou do vídeo? Dá o joinha e até a próxima. Tchau, tchau.